Bem-vindos à apresentação dos solários, o software da ACA que nos permite dimensionar uma usina fotovoltaica conectada à rede elétrica. Graças à sua extrema simplicidade de uso, iremos dimensionar de uma forma profissional a usina a partir do estudo da irradiação solar até a elaboração do layout de projeto, esquema elétrico e análise econômica. Finalizado o dimensionamento, iremos obter os relatórios técnicos e econômicos necessários para fornecer ao cliente informações detalhadas sobre a viabilidade da usina. Ao iniciarmos o programa, abre-se a tela principal chamada Home, onde será possível, através da opção Novo, criar uma nova usina monofásica em baixa tensão, uma nova usina trifásica em baixa tensão ou uma nova usina trifásica em média tensão. Também podemos abrir os arquivos recentemente utilizados pelo programa, consultar os exemplos de projeto ou abrir um projeto salvo em qualquer pasta de seu computador. À nossa direita, temos acesso a ferramentas como ajuda, fórum, vídeos tutoriais e as últimas atualizações disponibilizadas para o programa. Temos também como assistir diversos vídeos que são indispensáveis para as primeiras utilizações e principalmente para usuários iniciantes. E na parte inferior temos acesso ao nosso fórum, onde temos as postagens recentes dos nossos clientes, perguntas e interações entre os usuários. Acessando opções, temos como configurar parâmetros como backup, unidades de medida e também a moeda que será utilizada em nosso projeto. Nesta apresentação, iremos dimensionar uma usina fotovoltaica realizada no telhado de um edifício de uso residencial, tendo cuidado de analisar e estudar tanto a viabilidade de projeto como a viabilidade econômica. Então, acessando a opção Novo, escolhemos o nosso tipo de usina e o programa mostra à esquerda uma estrutura constituída por um navegador que permite identificar todas as etapas na elaboração do projeto. Na seção Dados Gerais, podemos encontrar a opção para introduzir os dados do cliente e também do técnico responsável pela instalação. Estas informações podem ser preenchidas diretamente dentro do nosso projeto ou também podemos abrir um outro projeto e simplesmente com a opção de arrastar e soltar, já temos os dados preenchidos. Obviamente, esta funcionalidade podemos usar também para importar informações relativas a geradores, usinas, consumos ou descrições da instalação. Vamos fechar aqui o arquivo inicial e vamos trabalhar só no nosso arquivo de projeto. E o próximo passo é exatamente fornecer as informações sobre a localidade. No caso, podemos clicar neste ícone e abrir o arquivo das localidades. Então, neste caso, temos aqui separado por país diversas cidades já criadas dentro do programa. E temos a opção também de acessar Arquivo do Usuário, onde podemos criar uma nova localidade. Neste caso, basta fornecer o nome da cidade, clicar na pesquisa diretamente no mapa. Lógico que podemos colocar um CEP, um endereço mais específico, mover, e já temos os dados da irradiação já apresentados pelo programa. Na ficha Sombreamento, podemos introduzir o coeficiente de sombreamento de forma manual, onde podemos digitar o valor do coeficiente. O cálculo também pode ser feito a partir
de um diagrama. Neste caso, podemos trazer, né, algumas informações em relação à inspeção do lugar. Então, ou seja, para que se possa realizar a inspeção de forma correta, é preciso se posicionar de costas para o local onde a usina será colocada. Usando uma câmera, vamos tirar fotos da esquerda para a direita, ou seja, de menos 120 graus oeste até 120 graus norte para a latitude, né, do hemisfério inferior, e o contrário para o hemisfério superior, para não cometermos erro. O ideal sempre é ter uma panorâmica em 360. Ao executarmos essa operação, é preciso preenchermos a ficha de inspeção, documento que pode ser baixado dos modelos de fichas do programa, e inserir na mesma coordenada dos pontos cardeais, a fim de identificarmos, né, a abertura em azimuth e os dois pontos no horizonte que representam a inclinação em tilt. Assumindo que realizemos a inspeção de forma correta, após ter carregado todas as imagens que fazem parte do nosso relevo, podemos, através da propriedade de transparência, posicionar todas as fotos de forma panorâmica. Podemos então confirmar e temos, né, a nossa imagem, né, partindo desta árvore até a árvore novamente. Portanto, né, o panorama juntado aí de forma correta. Obviamente, né, a composição em 360 graus é útil para que não se cometa erros, mas também poderia ser realizado uma panorama de 120 graus negativos leste a 120 graus positivo oeste. Vamos ativar o ajuste horizontal e inserir a altura resultante da inspeção. Então aqui vamos posicionar o 0 e vamos também criar a altura 15 graus e fornecer a altura correspondente. Portanto, usando a função ajuste horizontal, vamos adaptar o diagrama solar em azimuth no nosso levantamento fotográfico. Finalizado, e graças às funções específicas, podemos visualizar, uma vez que a gente ajusta o posicionamento, podemos visualizar o posicionamento do Sol e também a análise dos rendimentos. Então, podemos observar aí, né, os rendimentos e também em função da inclinação que será utilizado para os painéis. Podemos agora inserir, né, características em termos de relevo. Então aqui vamos fornecer ao software as informações relativas ao terreno, ao perfil,
Temos também como inserir edifícios e também como inserir vegetação. Podemos editar. E uma vez introduzidos esses elementos, podemos observar agora que o nosso fator de sombreamento passa a 0,98 e podemos também consultar mais uma vez a animação e também os dados de rendimento. Neste caso, podemos ver o rendimento máximo, né, para a inclinação de 19 graus, nos azimutes de -6 a -9. São as informações aí passadas pelo nosso coeficiente de sombreamento. Temos ainda o coeficiente que permite caracterizar, né, o ganho de energia devido à refletância das superfícies circundantes, onde as superfícies escuras terão um coeficiente baixo e, pelo contrário, as claras um coeficiente maior. Usina. Selecionada a opção usina, vamos encontrar as escolhas feitas ao criarmos o arquivo. No caso, tínhamos definido uma usina de conexão monofásica. Na parte geral, podemos fornecer o nome, também a descrição do lugar, dados como endereço, cidade e CEP, o tipo de conexão, que já definimos anteriormente, né? O sistema de acúmulo, e aqui nessa parte inferior temos um resumo da usina que foi introduzida dentro do nosso projeto. O mesmo podemos definir e ver, né, a energia produzida e as especificações posteriormente. Porém, primeiro vamos criar uma prancha, fornecemos o nome, confirmamos. Vamos ter a possibilidade de adicionar uma subusina MPPT, por exemplo, uma usina fotovoltaica projetada com exposições diferentes, né? Águas leste e oeste, ou vamos simplesmente adicionar um gerador, onde nessa seção o projeto, né, será assistido aí através de um wizard passo a passo, desde a inserção do arquivo do CAD até o layout final de posicionamento. Na primeira etapa, podemos simplesmente desenhar, definindo aqui, por exemplo, o ortogonal, e aqui desenhamos a área. Sempre temos que clicar no primeiro e no último ponto para fechar, né, essa nossa área. Podemos excluir e temos a possibilidade também de trazer um arquivo DWG ou DXF, onde controlamos o fator de escala, e ao confirmar já temos a nossa planta baixa aí, que vai ser utilizada como um auxílio para definirmos a nossa área. Então, aqui com o auxílio de Snap, por exemplo, extremo, vamos mais uma vez desenhar a área onde será dispostos aí os módulos. Uma vez que nós desenhamos, aqui temos os vértices, então aqui controlamos, por exemplo, vértice 1, 2, e fornecemos qualquer cota desse vértice. Temos também como controlar o azimuth e também a inclinação. Então, por exemplo, vamos definir aí uma inclinação de 30 graus. Então, definimos aí a inclinação. E já temos a área em função dessa inclinação. Aqui também temos a possibilidade de introduzir um obstáculo, né? Então, por exemplo, para a gente simular uma chaminé. Então, mais uma vez, definimos os pontos. Criado esse obstáculo, vamos fornecer aí a cota 12 metros para esse obstáculo. Podemos, inclusive, agora visualizar, né, o sombreamento em função do horário, o período mensal, período horário, né? Então aqui podemos pegar qualquer data e visualizar aí
como que está aí em relação ao nosso sombreamento, né? Uma vez que nós definimos essas informações, o próximo passo é definir o norte. Podemos também selecionar e fornecer o ângulo em relação aí ao norte do nosso projeto. Na próxima tela, podemos escolher entre o posicionamento não complanar, então eu tenho o tipo de fixação. Se for um posicionamento coplanar, não temos como definir, porque será justaposto a nossa água. Aqui temos o azimuth e também o ângulo de inclinação. O software já nos fornece a irradiação sobre os módulos que foram projetados. Depois, neste caso, né, como definimos, né, nessa etapa, vamos analisar a seção módulos. Podemos escolher o tipo de módulo num arquivo com mais de 5.000 módulos, né, onde nós podemos projetar de acordo com a potência máxima, de acordo com uma potência especificada, de acordo com uma energia anual máxima ou uma energia anual especificada. Então, no nosso caso, né, vamos definir aí com uma energia, uma potência especificada. Aqui podemos fornecer, por exemplo, o valor da potência que queremos definir como critério de projeto. E aí clicamos em calcular. Em função disso, pedimos para o software procurar em todos os locais, né, do nosso projeto. E em função disso, o software mostra todos os módulos existentes no arquivo e que atende, né, essa potência máxima definida aí, pelo cliente. Neste caso, uma vez obtido todos os módulos, podemos atribuir filtros por marca, potência, né? Então, por exemplo, vamos escolher os módulos aí de potência de 250. Então temos aqui como estabelecer o filtro por potência. Então aqui eu tenho todos os módulos. E aí quero pegar, por exemplo, o módulo com uma potência de 250. Então são esses os módulos que estão disponíveis, né, para o projeto. Uma vez que selecionamos o módulo, o software nos fornece aí, por exemplo, o número de módulos, que vai ser neste caso aqui 18. E quando clicamos sobre o módulo, ele traz a informação aqui para a parte de baixo, né, com a área, a energia, o número de módulos, todas as características. E agora vamos buscar também os inversores, que são compatíveis com a nossa usina fotovoltaica. Então, da mesma forma, selecionamos, né, aqui, que vai buscar em todo o documento, buscamos qual que vai ser o módulo compatível com o nosso projeto, né? Então, uma vez que selecionamos esse inversor, também o técnico pode escolher definindo especificações, por exemplo, como reduzir as margens de segurança, alterar temperatura de controle. Então aqui eu especifico essas informações, né? E o software nos mostra somente aqueles equipamentos que possuem aquela especificação. Temos também a possibilidade de selecionar um inversor personalizado. Neste caso, temos aqui a informação deste último que foi selecionado. E no caso, o software, ao escolher
qualquer inversor, o software nos mostra qual que vai ser a característica e os elementos que passa e que não passa em função aí dessa nossa seleção. Qualquer alteração que realizamos, né, o software nos mostra toda o comparativo, né, e o motivo pelo qual não foi verificado, né, aqueles elementos. Aqui vamos confirmar esses inversores, vamos para o próximo passo, né? Então temos também uma confirmação tanto dos módulos e dos inversores que foram utilizados. E aqui já temos a disposição, né, dos módulos dentro do nosso projeto. A segunda fase, muito importante para a esquematização da usina fotovoltaica, é a geração automática, né, do esquema elétrico. Então, uma vez que nós definimos, vamos finalizar. Aqui temos a localização do módulo e também as verificações elétricas, né? Então, aqui temos as características da entrada e todas as verificações que foram realizadas. Aqui temos a possibilidade também de selecionar, né, o wizard dedicado à especificação de quadros e cabos, né, seja em corrente alternada ou contínua, né, bem como as eventuais proteções. Então, aqui, uma vez que nós selecionamos, né, o esquema elétrico, temos aqui o tipo de conexão, as potências, energias, aqui a localização, tipo de dispositivo, né? Então podemos buscar entre os modelos disponíveis aí dentro do sistema. E aqui eu tenho a possibilidade também de definir, né, os quadros. Então aqui o software nos mostra todos os resultados referente aos quadros, proteções, esquema unifilar para cada quadro, né, em um esquema unifilar total. Esse esquema unifilar permite que seja realizado alterações, por exemplo, como escolher um tipo de folha diferenciado. Temos algumas configurações em termos de alinhamento e posicionamento, né, desses dados. Então, por exemplo, se eu escolho um formato A4, posso posicionar, por exemplo, o alinhamento à esquerda. Então, temos à esquerda. Se definimos, por exemplo, um A3, né, podemos optar pelo alinhamento no centro. Então, podemos controlar, e o software também nos oferece um resumo, né, em termos de seção, comprimentos, todos em relação aos cabos que fazem parte aí do nosso projeto. Uma vez concluído todos esses dados, né, podemos ir para uma terceira etapa, né, uma vez projetada a usina, vamos realizar a análise econômica, analisando as especificações dos investimentos a serem realizados. Na seção de análise econômica, temos inicialmente a opção orçamento. Graças à ajuda do Primus, é possível criar o orçamento de todos os elementos inseridos no projeto. Então, ao clicar nesse botão, temos aqui todos os elementos, onde podemos fornecer o custo unitário de cada um desses elementos que já foram quantificados, ou podemos colocar um custo por quilowatt, né? Então, neste caso, vamos fechar essa janela que se abriu. E aqui vamos definir, por exemplo, um preço por quilowatt. Definimos aqui o valor desse preço por quilowatt. Então, aqui temos o valor
total. Aqui temos despesas fixas, por exemplo, de 10%. Então podemos colocar aqui 1.300 e o software já define esses parâmetros. Podemos colocar outros gastos como instalação, transporte. E aqui vamos fornecer também um valor aí de 1.250, definindo aí o custo total. Aqui podemos definir também manutenção extraordinária, substituição. Então aqui podemos definir um valor a ser definido nesta guia, né? Então o software já vai preenchendo todos os dados, e o mesmo se passa com custos periódicos, né? Então neste caso podemos definir aí um valor percentual. Vamos colocar aí, por exemplo, 25%. Né? Aqui definimos o percentual e temos aqui o valor, né? Gerando aí o custo, onde, em resumo, temos aí como analisar todos os custos aí referente ao nosso orçamento. Seguindo a árvore de projeto, vamos selecionar a opção consumo. Neste item, o técnico poderá inserir os consumos elétricos específicos de cada dispositivo, por exemplo, como máquina de lavar, frigorífico, etc. E, em seguida, quantificar o consumo real dos serviços da usina. A inserção do consumo específico pode ser realizada a partir de um arquivo já disponível, né? Ou criar cada dispositivo manualmente, né? Por exemplo, máquina de lavar roupa. Então, ou seja, aqui definimos a lista do dispositivo. Podemos buscar também do arquivo. Então, ou seja, pegamos aqui a máquina de lavar, selecionamos e aqui eu já tenho os dados. Ou podemos também ver as características desse equipamento, definindo o número de dispositivos, né? A unidade de medida, se vai ser em kWh, porcentagem ou minutos, né? A potência desse elemento. Podemos definir quando este equipamento será utilizado. Os dias da semana também podem ser customizados. E aqui podemos fornecer, né, em função da quantidade aí ao longo das 24 horas, né? Então, ou seja, das 0 até as 24, né? Quantos minutos, né? De utilização. Ou, por exemplo, só quero usar das 18 até as 20 horas e vamos usar aí por 25 minutos. Então, ou seja, você dá um confirmar e o software habilita essas informações. Então, são caracterização, né, em função do tempo de fornecimento. De forma alternativa, né, no campo energia diária, né, então, ou seja, você definindo um novo dispositivo e esse novo dispositivo podemos buscar dentro de uma lista, ou podemos utilizar também perfis de consumo. Então, ou seja, em função se há um uso familiar, se no caso é um uso para escritório, temos já um conjunto de itens que fazem parte daquele consumo. Os dados horários, as coberturas e, além disso, temos a possibilidade também
ao definir, por exemplo, essas informações, né, vamos aqui definir uma unidade de medida e aqui simplesmente colocamos a energia total e o software dessa forma preenche, né, em função dessa energia. Então, uma vez que colocamos todos os dados, o software também tem como distribuir esse consumo. Aqui escolhemos então um perfil, né, para o nosso consumo. Aqui temos os dados horários, temos a cobertura dos consumos e também o balanço energético, né? Vamos focar agora na verificação do ponto de vista econômico da viabilidade da usina. Podemos inserir os parâmetros econômicos relativos a eventuais financiamentos, o leasing, né? O programa, de forma específica, permite visualizar análise da rentabilidade e dos dados de orçamento anual, de forma que podemos aí consultar as tabelas e os comparativos aí com todas essas informações. Realizado o projeto, né, vamos elaborar os relatórios técnicos e econômicos. Então, uma vez que definimos, vamos agora para a emissão dos relatórios técnicos. O documento elaborado pode ser impresso ou exportado, né, em formato RTF, em PDF e alguns outros formatos, né, como HTML também. Aqui temos a geração do relatório. Esse relatório, né, tem aqui a possibilidade, né, de alterar esse relatório. Uma vez que estamos alterando, podemos fazer qualquer tipo de alteração diretamente, né, no relatório. Podemos controlar configurações de fonte e vamos aqui guardar, né, salvar essas modificações e vamos também realizar um relatório econômico. Onde temos aí como consultar todo o relatório gerado aí pelo sistema. Acessando a ferramenta diagnóstico, o software traz, né, uma visualização de eventuais erros que podem estar sendo cometido aí durante toda a verificação. Então, por exemplo, aqui não há erros ou avisos a ser verificado. Então, vamos lá para esquema elétrico e vamos alterar, por exemplo, o comprimento, né, e a seção. Então, aqui a gente tem a possibilidade de realizar aqui alterações. Então, vamos mudar, né, a seção e o comprimento. E quando voltamos no diagnóstico, fizemos aqui a alteração, né? Vamos aqui em diagnóstico e aí percebemos, né, o motivo do problema. E uma vez que clicamos 2 vezes, temos acesso e aí recalculamos aí em função desse nosso problema. Uma vez realizado o projeto, vamos adicionar um sistema de acúmulo e estudar a viabilidade do mesmo. Vamos entrar na opção de usina. Aqui temos como escolher o sistema de acúmulo, que pode ser tanto em corrente contínua como corrente alternada. Selecionamos e clicamos em desenhar.
Aqui temos algumas informações, então, por exemplo, podemos definir dados da bateria, temos como consultar, né, as informações dentro de um catálogo, né, onde podemos escolher qual modelo de acúmulo que nós vamos querer. Então aqui o software traz essas informações, ao clicar em confirmar, tensão, podemos anexar uma informação de preço, número de filas, todos os dados. E aqui temos o dimensionamento do sistema de acúmulo. Então, aqui temos, né, a capacidade de acúmulo, a tensão do sistema, aonde vamos buscar, né, as baterias. Né? E aqui temos a seleção, né, do modelo desejado. Aqui aparece um resumo, né, dentro do sistema. O software nos oferece aí a quantidade de baterias e os dados de tensão, de acúmulo que foram calculados. E uma vez que definimos o sistema de armazenamento, podemos entrar aqui em consumo, cobertura dos consumos, e aqui temos, né, os gráficos, onde nesse histograma estão incluídos a incidência de energia retirada da rede, a energia retirada da usina, né, e a energia retirada do sistema de acúmulo. Antes de concluir essa nossa apresentação, a gente pode ver ainda também uma análise de todo o armazenamento. E uma outra ferramenta que eu gostaria de mostrar é comparar projetos. Então, por exemplo, temos esse com acúmulo. Vamos aqui comparar projeto. Abrimos um outro projeto de referência, por exemplo, sem um acúmulo. E aqui podemos visualizar as diferenças entre esses dois projetos. Né? Então, aqui mostra todas os comparativos. Um outro recurso que podemos ter também é a visualização em fotografia, onde buscamos inicialmente uma imagem, depois definimos os pontos de fuga. Então aqui fornecemos para o software os pontos da linha de fuga, depois informamos também o local em que vamos dispor este elemento. Então, desse ponto até esse ponto aqui teremos 4,5 metros. A mesma coisa vamos fazer aqui nessa região. Vamos definir também o local. E aqui vamos definir como 6 metros. Uma vez definido isso daí, vamos associar também uma superfície. E aí posicionamos essa superfície no local desejado. Então, uma vez que posicionamos a superfície, temos também como visualizar a disposição dos módulos nessa superfície do nosso projeto. Então, temos aí a visualização. Como vimos, né, o programa Solarius nos ajuda na elaboração do projeto fotovoltaico, a partir da identificação do local com os dados de radiação, depois no projeto técnico, no esquema elétrico, na análise econômica e também nos relatórios necessários. Então, do ponto de vista de viabilidade, é uma ferramenta bem completa.